Você pode assentar. Livro dos Salmos 118. Livro dos Salmos 118. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a leitura dos versos de 5 até o verso 7, parte A. Salmo 118, verso 5 a verso 7, parte A. No meio da angústia, invoquei o Senhor, e Ele me respondeu, dando-me alívio. O Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Amém? Meus irmãos, o salmo que acabamos de ler, ele não identifica claramente o seu autor. E os estudiosos têm dúvidas sobre a autoria desse salmo. E dentre as opiniões, alguns acham que foi escrito por Davi. Eu tenho a impressão que sim. A maneira como ele fala, a maneira como ele escreve. Então eu prefiro estar com aqueles que imaginam, que acreditam que foi escrito por Davi. E retrata nesse salmo o tempo no qual ele foi rejeitado por seus amigos e rejeitado por seus compatriotas. A batalha era intensa, porque além disso, ele enfrentava também inimigos externos. E Deus estava fortalecendo, e ele demonstra assim, algo tremendo, que é uma dependência do Senhor. Então, esse salmo, ele também tem algo extraordinário, porque ele é messiânico e revela o Messias, a pedra de esquina da igreja. Agora, irmãos, não são poucas as vezes que mesmo em Cristo, diante de circunstâncias adversas, vêm pensamentos, receios, dúvidas e limitações contribuem para que, por alguns instantes, fiquemos até confusos. Entretanto, a presença do Espírito de Deus faz a diferença, porque não permanecemos confusos. De imediato, o agir do Espírito Santo em nosso ser nos faz perceber não somente o compromisso que temos com o Senhor, mas a presença do Senhor em nossa vida, em nosso viver diário. Amém? Nós sabemos também que as aflições fazem parte da vida, e enfrentamos situações muitas vezes tão difíceis que os nossos olhos não conseguem contemplar uma saída. Mas eu te dizer uma coisa para você: existe sim uma saída. A saída na presença do Senhor, ela é uma realidade em nossa vida. E o que o Senhor espera é que estejamos não somente conhecendo a sua palavra, não somente tendo a revelação correta da sua palavra, mas procurando verdadeiramente viver na dependência do Deus que tem todo o poder. Agora, irmãos, o cuidado que precisamos ter é para que não nos deixemos abalar por muito tempo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, então isso faz toda a diferença. Porque a certeza da sua presença nos traz a paz, a segurança, a tranquilidade de que Ele está no comando da nossa vida. O Senhor tem o comando do universo. Agora, isso não significa que as perseguições não venham, as aflições não cheguem. Não, sim, virão, sim. Fazem parte da vida.
mas não será o mais importante na nossa vida. O Senhor também nos faz lembrar que o amanhã se preocupará consigo mesmo. E tem uma versão onde o Senhor Jesus diz que a cada dia terá o seu próprio mal. Então, a gente não pensa no amanhã, pastor? Claro que a gente pensa no amanhã. Temos que ser previdentes. Mas o fato de pensar no amanhã não significa que estaremos vivendo angustiados hoje. Muito embora isso ocorra, mas não por muito tempo. E por que isso ocorre? Porque somos humanos, somos falhos. Nós não temos a visão que Deus tem, nem de longe comparar isso. O Senhor, Ele está na eternidade, Ele sabe do hoje, Ele já conhecia o ontem, antes da gente conhecer, Ele sabe do amanhã, Ele sabe do depois da manhã. Ele é eterno. Agora, não nos esqueçamos que tudo aquilo que o Senhor nos dá, Ele não toma de volta. E Ele nos deu o quê? O direito de escolha. Então precisamos ter muito cuidado nas escolhas que fazemos na nossa vida. Agora, quando nós lemos o texto onde o Senhor Jesus diz que basta cada dia o seu próprio problema, o seu próprio mal, isso é mais um bálsamo para nós. Por quê? Porque nós sabemos que Ele tem cuidado de cada um de nós. Não somente a sua presença é real, mas a sua presença é real cuidando, provendo as nossas necessidades. Você pode dar glória a Jesus? Gente, me ajuda aí, gente. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, diante disso, o Espírito de Deus nos faz entender a necessidade de jejuar e orar, a necessidade de estar na presença do Senhor. Olha, irmãos, se você puder em casa, aqui na igreja, ore de joelhos. É um símbolo que estamos, é uma demonstração que estamos nos humilhando diante da presença do Senhor. Orar. Aleluia, glória a Deus. Agora também nós não podemos esquecer de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Está lá em 1 de Pedro 5,7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vocês. Amém? Agora, você pode estar pensando assim: ah, pastor, falar é muito fácil. O senhor precisa conhecer as minhas lutas e as minhas aflições. E você acha que nós pastores também não temos lutas e aflições? Eu não sei se já aconteceu com você. Quantas vezes a gente está imaginando que as nossas lutas, as nossas aflições são as piores, as maiores do mundo, e de repente chega alguém e fala alguma coisa, dá um testemunho, aí a gente olha assim e diz: Senhor, me perdoe por ter pensado diferente. Obrigado, porque o Senhor é aquele que fortalece, como o Senhor tem fortalecido aquele que está passando por dificuldades. Tem gente que diz assim: eu sei exatamente o que você está passando. Sabe não, mas eu passei por uma situação semelhante. Sim, mas não sabe. Por quê? Porque cada pessoa é individual. Ou seja, cada pessoa é única. Quem é que conhece? O cônjuge? Não, o cônjuge conhece as reações, mas o que está aqui dentro, só quem conhece é a própria pessoa e Deus. Agora, que coisa tremenda, o Senhor nos conhece, Ele percebe os nossos sentimentos. Aí isso quer dizer o que, pastor? É como se Ele sentisse as nossas dores. Claro que Deus não sente dor, mas Ele está conosco. Eu tenho dito aos irmãos que a graça de Deus é maravilhosa, é tremenda, mas ela não impede que as aflições cheguem. Elas não impedem que, a graça de Deus não impede que as dificuldades surjam, mas a graça de Deus nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Isso é tremendo, isso é maravilhoso.
Então nós enfrentamos lutas diárias. Aí você diz assim, e nós não somos abalados? Não somos abalados, mas a gente não cai. Amém? Porque o Senhor nos sustenta. Não somos nós que estamos segurando na mão dele, não. É Ele que segura nas nossas mãos. É Ele quem nos sustenta. Por quê? Não permaneceremos abalados, porque a nossa confiança, a nossa proteção, a nossa esperança estão depositadas no Altíssimo. Amém? Então a presença do Espírito Santo no nosso ser nos capacita, ensina, fortalece, renova, sustenta, consola, conforta. Agora, irmãos, muitas vezes nos deixamos abalar porque desviamos o nosso olhar do foco principal. Desviamos o olhar para o problema, para as aflições, quando o nosso olhar precisa estar fixo em Cristo. Porque fixo em Cristo, a situação é diferente. Olha, irmãos, eu quero que vocês entendam, eu não quero passar para a igreja uma ideia de que nós pastores não passamos por dificuldades. Passamos lutas, decepções, momentos difíceis, sim. Momentos de interrogação diante do Senhor, sim. Mas é preciso estar sempre lembrado que a presença do Espírito de Deus faz com que consigamos ultrapassar a todas as barreiras, a todas as lutas e a todas as aflições. Então, por mais ameaçadoras, terríveis que sejam as previsões para o amanhã, a nossa esperança é viva, a nossa esperança é poderosa, a nossa esperança é eficaz, a nossa esperança exerce a verdadeira justiça, que é a justiça divina. Aleluia! Então, 3 coisas principais nessa nossa breve meditação. 3 coisas que o salmista nos faz perceber. Então, a primeira, ele nos faz perceber a necessidade de clamar ao nosso Deus. Primeira coisa, clamar ao nosso Deus. Ele escuta as nossas orações, Ele responde a cada uma delas. Agora, irmãos, eu aprendi e continuo praticando, sempre dizendo: Senhor, apresento para mim e digo: Senhor, que seja feita conforme a tua vontade. Em segundo lugar, esteja certo de que a presença do Senhor é verdadeira. E a presença do Senhor é verdadeira porque a sua fidelidade dura para sempre. Porque Ele nos ensina a perseverar. Ele nos ensina que não podemos desistir da nossa caminhada. Ele nos ensina, Ele nos mostra que tudo vai passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Em terceiro lugar, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus e não nos homens. E nós sabemos que a própria palavra nos ensina que o mundo inteiro jaz no maligno. Não são as pessoas, mas o sistema. A identificação do nosso inimigo é necessária, mas não o mais importante. Nós sabemos que todas as batalhas são espirituais. E o Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 13: por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Aleluia. Tomai toda a armadura de Deus. Então as armas não são armas convencionais, mas espirituais. Agora, quando Elias estava lá no Monte Carmelo e desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele restaurou o altar.
E hoje, a gente precisa fazer a mesma coisa. Mas o altar está aqui dentro. Está aqui. O altar do Senhor, para aqueles que estão em Cristo, é o seu coração. Aí vem aquela pergunta que vocês já conhecem: como está o seu coração? É preciso tirar do coração todo o lixo, todo o achismo, todas as conclusões que você tirou por você mesmo. Retirar do coração tudo aquilo que você imagina do seu próximo. Muito embora as palavras e atitudes muitas vezes demonstram que você tem razão, mas não, porque o Senhor diz que é para amar os inimigos. O Senhor diz que nós temos que amar uns aos outros. Ele não disse que tem que estar de braços dados uns com os outros, mas para amar. Para amar. Guardando ressentimentos, guardando lembranças de provocações, e tudo quanto está contra os princípios bíblicos. Agora, igreja, a primeira atitude para obter vitória é reparar o altar do Senhor. E só quem pode reparar o seu altar é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Deus não opera naquele que alimenta rancor em seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Quando Davi resolveu enfrentar Golias, os seus olhos não contemplaram o gigante, mas um incircunciso filisteu que afrontava o exército do Deus vivo e verdadeiro. Porque se ele tivesse fixado o seu olhar naquele gigante, ele não teria resolvido enfrentá-lo. Isso significa, mais uma vez, que o nosso olhar está em Cristo, tem que estar em Cristo, para que possamos enfrentar as adversidades, as aflições da vida. Então nós podemos dizer que a coragem e a determinação de Davi não eram frutos de sua própria força, mas o resultado da sua fé. E o que é que o Senhor diz? Tenha fé em Deus. Não julgueis para que não sejais julgados. A segunda atitude para obter vitória é não ter medo das ameaças do inimigo. Aleluia. Você não tem que desafiar, mas você não tem que ter medo das ameaças do inimigo. Por quê? Porque o que está em nós é mais forte do que está no mundo. Aleluia. Durante 40 anos os egípcios, os hebreus peregrinaram no deserto, tendo saído do Egito. E Deus escolheu a Moisés para liderar aquele povo rebelde. Moisés foi manso, obediente e perseverante. E a presença do Senhor foi o mais importante para que ele não desistisse. Quando o Senhor disse, vou mandar o meu anjo lá. Não, Senhor, peraí. Se o Senhor não estiver aqui conosco, eu não saio desse lugar. Eu não vou sair do lugar não, Senhor. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele luta as nossas lutas. Ele vai à nossa frente. Ele está na nossa retaguarda. Ele está do nosso lado direito. Ele está do nosso lado esquerdo. A terceira atitude para obter vitória é ser perseverante. E a perseverança precisa estar em tudo na vida da gente, né?
Às vezes a pessoa começa um determinado negócio, alguma coisa, e daqui a pouco, não, eu desisti. Desistiu? A vida, ela não é um mar de rosas. Na vida, a caminhada, muitas vezes, é difícil. Nem todas as coisas acontecem, ocorrem como nós desejamos, como nós esperamos. Então, nós não podemos permitir que as circunstâncias internas e externas interfiram nos projetos de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir: não permita que as circunstâncias internas e externas interfiram nos projetos de Deus para a sua vida. Igreja amada do Senhor Jesus, a praticidade do Evangelho em sua vida depende somente de você. Não depende dos seus pastores, não depende do seu cônjuge, não depende dos seus pais, não depende dos seus irmãos, depende somente de você. Ah, mas eu sou responsável pela salvação do meu cônjuge. Responsável? Você é responsável em levar a palavra para ele e testemunhar. Mas é responsável pela salvação? Que conversa é essa? Onde é que você ouviu isso? Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Agora, irmãos, nós precisamos ter cuidado com muitas coisas, mas nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que tem nos motivado a servir ao Senhor, aquilo que nos tem motivado a vir adorar e louvar e receber a palavra do Senhor. Qual tem sido a sua motivação? No meio da angústia, invoquei o Senhor e Ele me respondeu, dando-me alívio. O Senhor está comigo, não terei medo. O que pode me fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Então o salmista passou por momentos de angústia, mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele continuou firme, porque ele sabia que o seu Deus era o Deus vivo e verdadeiro, e o sustentava com a sua mão direita vitoriosa. Agora, igreja, a perseverança em Cristo nos levará à vitória final. Aquele que perseverar até o fim. Aleluia, glória a Deus. E nós não podemos, eu e você, todos nós não podemos nos esquecer que a crise nunca será mais forte do que o poder de Deus e sua determinação em abençoar. Deixa eu falar uma coisa. Começa agora reparando o altar. Começa agora confiando plenamente na ação divina. Não permaneça desanimado. Nunca desista. Tem momentos que eu também desanimo? Tem. Não existe o super crente. Mas a gente não permanece desanimado. Nós somos lembrados que não somente tudo aqui vai passar, mas que nós estamos aqui por um pequeno tempo, quando comparado à eternidade. E o Deus eterno, Ele está preparando a nova Jerusalém celestial, o local no qual nós iremos morar, nós iremos reinar com Ele. E a Bíblia diz que Ele é o arquiteto e construtor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A coragem e a confiança do justo está depositada em seu Deus. A coragem e a confiança
do justo está depositada em seu Deus. Se você não tem depositado a sua confiança no seu Deus, eu posso dizer para você que isso é um desafio de fé. Comece a fazer isso agora. Você acha que o Senhor trouxe você até aqui para você voltar atrás? Nunca. De jeito nenhum. Que eu e você, todos nós, possamos dizer em todo tempo, a partir do mais profundo do nosso ser, nós possamos declarar: o Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, não temerei. Amém? Fiquemos todos de pé.